porque Jesus teve que encontrar-se com Moisés e Elias, que supostamente estavam mortos há muito tempo. A transfiguração de Jesus destaca-se como um dos eventos mais notáveis nas Escrituras, representando a gloriosa transformação de seu corpo humano. Este evento profundo ocorreu depois de Jesus ter revelado sua verdadeira identidade aos seus discípulos, levando-os à cidade de Cesareia de Filipe, localizada a cerca de 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. Chegaram a um lugar onde um templo em honra ao imperador romano, César Augusto, estava erguido. Foi neste local significativo que Jesus perguntou a seus seguidores sobre as percepções das pessoas em relação à sua pessoa, conforme registrado em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 50. Jesus perguntou a seus discípulos: "Quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem?" Eles responderam compartilhando várias especulações entre o povo. Alguns acreditavam que Jesus era João Batista ressuscitado, enquanto outros pensavam que ele poderia ser o profeta Elias ou Jeremias. Alguns ainda pensavam que ele era um dos ilustres profetas do Antigo Testamento. No entanto, após ouvir suas respostas, Jesus fez uma pergunta mais pessoal e direta a seus discípulos, perguntando-lhes: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Simão Pedro então declarou com confiança: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Com essa afirmação, ele reconheceu a natureza divina de Jesus e seu papel messiânico, reconhecendo-o como o Salvador esperado, o Filho de Deus. Em resposta às palavras de Pedro, Jesus disse: "Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que o revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Mateus 16, versículos 16 a 18. Imediatamente após essa troca profunda, Jesus anunciou algo notável. Um evento tão significativo que nem mesmo as forças das trevas poderiam detê-lo. A partir desse momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos a sua missão. Ele iria a Jerusalém, suportaria sofrimento pelas mãos das autoridades religiosas, seria crucificado e ressuscitaria no terceiro dia. Essa revelação lançou as bases para a mensagem do Evangelho. Após 6 dias, Jesus levou Pedro, Tiago e João a uma montanha alta, onde foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas tornaram-se tão brilhantes quanto a luz. Mateus 17, versículos 1 a 2. Nesses eventos, vemos o desdobramento do plano de Deus para a humanidade. A confissão de fé de Pedro levou Jesus a afirmar o estabelecimento de sua igreja, significando uma nova aliança e um futuro triunfante. A transfiguração revelou a glória divina de Jesus, prefigurando sua vitória final sobre o pecado e a morte por meio de sua morte sacrificial e ressurreição. Esses eventos formam o alicerce da fé cristã, enfatizando o poder da revelação de Deus e sua obra redentora por meio de seu Filho Jesus Cristo. Além da aparência física de Jesus no momento da transfiguração, outra coisa extraordinária que aconteceu foi a presença dos falecidos Moisés e Elias, envolvidos em uma conversa com Jesus. Sua presença significava a continuidade do plano de Deus ao longo da história, com Jesus cumprindo o papel do Messias prometido. Foi uma realização profunda para os discípulos, além de confirmar Jesus como o Cristo, o Salvador tão esperado. A conversa de Moisés e Elias com Jesus ilustra a compreensão cognitiva e a comunicação daqueles que faleceram e agora fazem parte do reino de Deus. Eles simbolizam aqueles que serão arrebatados sem experimentar a morte, como Elias, e aqueles que passarão e estarão com o Senhor, como Moisés. Juntos, eles representam todo o Antigo Testamento.
com Moisés personificando a lei e Elias representando os profetas. Este extraordinário encontro de Moisés, Elias e Jesus, ao lado dos discípulos, simboliza a unidade dos testamentos Antigo e Novo, centrados em Jesus. É por isso que Pedro, percebendo a profundidade do momento, sugeriu erguer 3 tendas para Jesus, Moisés e Elias. Pedro ainda falava quando outro evento extraordinário aconteceu. Uma nuvem brilhante os envolveu, e uma voz da nuvem proclamou: "Este é meu filho, a quem amo, com ele estou bem satisfeito." Os discípulos, sobrecarregados por essa revelação divina, caíram com o rosto no chão, cheios de temor e reverência. Esse evento monumental, registrado em Mateus 17, do verso 4 ao 6, oferece um vislumbre da futura glória quando Jesus retornar para estabelecer seu reino eterno. Ele enfatiza a posição elevada de Jesus como o Filho de Deus e o cumprimento tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Em sua presença, todas as distinções entre o passado e o futuro convergem, e toda a criação reconhece sua autoridade divina como o soberano governante. Jesus, ciente do medo deles, tocou-os suavemente e disse: "Levantem-se, não tenham medo." Ao olharem para cima, viram apenas Jesus. Esse poderoso encontro enfatizou que Jesus não é meramente um entre muitos fiéis servos de Deus ou apenas um profeta. Ele é superior a todos eles. Os ministérios de Moisés e Elias, representados na montanha, apontavam, em última análise, para Cristo, que é o foco central de toda a Escritura. Ao descerem a montanha, Jesus instruiu os discípulos a não contar a ninguém sobre a visão até depois de sua ressurreição dos mortos. Ele fez isso porque sabia que, se as multidões ouvissem sobre isso, poderiam entender erroneamente e tentar fazê-lo rei terreno, em vez de compreender sua verdadeira missão como o rei ressuscitado do reino eterno. Ainda a caminho de volta da transfiguração, Jesus forneceu uma revelação importante. Os discípulos, curiosos sobre a profecia da vinda de Elias, perguntaram a Jesus por que os mestres da lei diziam que Elias deveria vir primeiro. Jesus esclareceu que Elias já havia vindo, mas não foi reconhecido. Os discípulos entenderam que Jesus se referia a João Batista, que veio no espírito e poder de Elias, como predito no Evangelho de Lucas, 1, verso 17. A transfiguração serve como um momento profundo que afirma a natureza divina de Jesus, seu papel como o cumprimento das profecias e da lei do Antigo Testamento, e a confirmação de sua missão como Salvador e Rei. A presença de Moisés e Elias enfatiza ainda mais a continuidade e a culminação do plano redentor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A cena da transfiguração de Jesus representa um vislumbre de seu reino vindouro e sua plenitude. É também o cumprimento do que Jesus havia dito anteriormente aos seus discípulos, que alguns deles testemunhariam o Filho do Homem vindo em seu reino antes de experimentar a morte. Mateus 16, 28. A transfiguração serve como um poderoso lembrete das promessas de seu reino e da esperança que os crentes têm para um futuro eterno com ele. Obrigado por ficar até o final. Não deixe de nos apoiar se inscrevendo no canal, curtindo e compartilhando este vídeo. Nos deixe saber o que você pensa nos comentários. Deus te abençoe.